Oi pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estou vendo muita gente querendo começar a investir no mercado de ações agora que as ações estão em queda. Para vocês terem ideia, hoje, no dia 21 de março de 2020, a bolsa está com um índice de 67 mil pontos, tendo caído mais de 40% sobre o pico que ela atingiu em janeiro, que foi mais ou menos de 119.500 pontos. Eu acho válida a estratégia de entrar na bolsa agora, porque tem ótimas empresas sendo negociadas a valores baixos. O problema é que eu tenho recebido mensagens de pessoas querendo comprar algumas empresas só porque estão vendo outras comprando, sem fazer análise nenhuma do histórico da empresa. Então nesse vídeo eu quero te ajudar dando pelo menos uma base de como você faz uma análise dos resultados da empresa. O primeiro erro que eu acho de quem está querendo entrar no mercado de ações é tentar ganhar só com a variação do preço da ação no curto prazo, esquecendo o valor da empresa que está por trás. A minha recomendação é que você compre ações pensando sempre no longo prazo, porque quando você compra uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio dela, você passa a ter direito dos lucros da empresa e do crescimento que ela vai ter. E o que você prefere? Virar sócio de uma empresa que dá lucro ou de uma empresa que dá prejuízo? Uma sugestão que eu quero dar para você é não coloque todo o seu dinheiro de uma vez na bolsa. Vá separando isso ao longo do tempo, fazendo compras menores, porque ninguém sabe quando vai ser o fundo. Se as cotações continuarem caindo, cada dia você vai comprar as empresas por um preço mais baixo, e se começarem a subir, você vai acompanhar o crescimento da cotação das ações. Esse vídeo não tem caráter de análise, já que isso é assunto de livros inteiros. Eu só quero dar uma base para vocês de como selecionar uma empresa. Eu vou abrir aqui alguns balanços de empresas, mas de forma alguma isso é uma análise, uma recomendação para você comprar ou não uma empresa. Eu só quero mostrar exemplos práticos. E um erro que é muito comum de quem está começando é achar que o valor da cotação da ação reflete alguma coisa. Acha que a empresa está barata só porque a ação, por exemplo, está sendo negociada a R$2. Vamos imaginar de uma forma bem simplificada que uma empresa que vale a 100 milhões de reais resolva vender suas ações na bolsa. Eles decidem em quantas parcelas, quantas ações eles vão dividir aquela empresa. Se a empresa for dividida em 1 milhão de ações, cada ação vai valer R$100. Se a mesma empresa for dividida em 10 milhões de ações, cada ação vai valer R$10. E se ela for dividida em 100 milhões de ações, cada ação vai valer R$1. No final, é a mesma empresa de 100 milhões de reais, só que ela está dividida em quantidades diferentes. Só a cotação por si não quer dizer nada, é só quanto que o mercado está pagando por aquela fração da empresa. É importante você avaliar a cotação com os valores da empresa por trás. Existem infinitas formas de ser avaliada uma empresa e, como eu disse, eu vou só mostrar uma base para vocês aqui, pelo menos para vocês comprarem empresas lucrativas e sem dívidas, ou se a empresa tiver dívida, que pelo menos sejam dívidas saudáveis. Bom, então vocês vão abrir esse site aqui que chama Status Invest. Eu não tenho nenhum vínculo com esse site, mas eu acho que é o que está mais organizado hoje para olhar ações. Você pode olhar pelo celular também, mas eu gosto mais de olhar pelo computador. Bom, abrindo o site, então você vai clicar na lupinha aqui em cima e você digita o nome da empresa que você quer analisar. Por exemplo, eu vou colocar aqui a Renner, as lojas Renner. Espera um pouquinho e vai carregar o código da ação, você clica nela. Agora vai carregar uma página com várias informações da empresa. A primeira coisa que eu acho que você deve analisar é se você consegue comprar a ação dessa empresa. E isso é indicado pela liquidez média diária, que é quantos negócios estão sendo feitos com a empresa por dia. O recomendado é que seja pelo menos R$1 milhão. Então, no caso da Renner que eu abri aqui, como eu tenho uma liquidez de mais de 400 milhões de reais, é super tranquilo você conseguir comprar a ação da empresa. Bom, visto isso, é a hora de a gente olhar se a empresa é lucrativa ou não. Então, você vai descer o site até achar o DRE, que são as demonstrações do resultado do exercício. Clica aqui em Max, que você vai puxar todo o histórico da empresa que está disponível no site. E quando você clica aqui em cima, você consegue ligar e desligar os indicadores que estão no gráfico. Então a primeira análise que eu faço é da receita líquida. Você vai ver se a empresa tem uma receita crescente a longo prazo, que é o caso dessa empresa que a gente está analisando aqui. E depois você analisa o lucro líquido sozinho. Quando você liga só ele, você vê que nesse caso também a empresa tem lucros líquidos crescentes ao longo do tempo. Eu deixei aberto outros casos aqui para vocês verem também. No caso dessa empresa que chama Schultz, eles têm também um crescimento de receita a longo prazo, mas não é um crescimento tão em linha reta igual a gente viu na outra empresa. Ela sofre um pouco mais de oscilação. E se a gente analisar o lucro da empresa, vê que o lucro também sofre uma oscilação. Era um lucro crescente até 2013, caiu até 2016 e agora voltou a recuperar. E último caso, você consegue achar também empresas que apresentam um prejuízo. Por exemplo, isso aqui é a empresa PDG. Eles apresentavam uma receita crescente até 2011, depois começou a decrescer até 2018. E se vocês analisarem os lucros dela, ela tinha lucro até 2011 e depois começou a apresentar prejuízos.
Bom, voltando aqui na Renner, uma outra coisa que vocês devem olhar é nessa tabela aqui embaixo, qual que é a margem líquida da empresa. É recomendado que esse número aqui seja maior do que 20%, mas é aceitável que seja entre 10 e 20, não tem muito problema nisso. O importante é que seja um número mais ou menos consistente a longo prazo. Então você vê que aqui em 2009 ela teve uma margem líquida de 11%, em 2018 12%, em 2017 10%, então é um número que está mais ou menos consistente. Se vocês descerem um pouquinho mais, aqui é interessante também olhar o balanço patrimonial da empresa. O que é o balanço patrimonial? Mostra todos os ativos que a empresa tem, que são prédios, equipamentos, softwares, dinheiro em caixa, contas a receber e tudo que a empresa deve, que são os passivos. Então, quando você tira os passivos dos ativos, ou seja, você desconta de tudo que a empresa tem, tudo que ela deve, você chega no patrimônio líquido. E é interessante que o patrimônio líquido seja crescente ao longo prazo. Então, se a gente colocar a Max aqui também para ver todo o histórico, desligar tudo aqui e deixar só o patrimônio líquido, o importante é que a gente veja um patrimônio líquido crescente a longo prazo. E é importante falar que esse patrimônio nunca deve ser negativo, porque se ele for negativo, quer dizer que a empresa deve mais do que ela vale. Por exemplo, voltando aqui na empresa PDG, vocês viram que eles tinham um patrimônio líquido positivo até 2015 e a partir de 2016 eles passaram a ter um patrimônio líquido negativo. Bom, e vamos subir o site um pouquinho aqui agora para dar uma olhada na dívida líquida da empresa. Vocês vão ver que você vai achar ela nessa tabela aqui. Nessa tabela também tem o patrimônio líquido que a gente acabou de olhar. Só que esse valor é só do último ano. Eu prefiro olhar a evolução dele ao longo prazo, através daquele gráfico. Bom, no caso aqui da Renner, essa dívida líquida são as dívidas da empresa que ela tem, menos o dinheiro que ela tem para pagar essas dívidas. E aqui não entra os ativos, como prédios, nada. Aqui isso é realmente o dinheiro que ela tem para pagar as dívidas. No caso da Renner, eles têm uma dívida de 270 milhões de reais. E eu deixei aqui também aberta a Ambev, só para mostrar para vocês que um caso de uma empresa que tem mais dinheiro para pagar as dívidas do que dívidas que eles têm. No caso, a dívida líquida da Ambev é uma dívida negativa de 8 bilhões de reais. Bom, voltando ao caso da Renner aqui, não é problema uma empresa ter uma dívida líquida, é muito normal na verdade. O importante é que essa dívida seja controlada. E onde que você vê isso? Subindo no site aqui mais um pouquinho, vocês vão achar alguns indicadores da empresa. O indicador para você ver a dívida é essa aqui, ou a dívida líquida pelo EBITDA ou a dívida líquida pelo EBIT. Algumas empresas têm um, algumas empresas só apresentam o outro. O importante é que esses números aqui sejam menor do que 3, ou seja, a empresa precisa faturar por 3 anos para pagar todas as suas dívidas. Esse valor não é um valor de consenso, mas esse indicador 3 é um número que é muito bem aceito pelo mercado. E continuando nessa tabela aqui, o outro indicador que é muito utilizado é o ROIC. Ele mostra qual que é o retorno que está tendo sobre o capital investido na empresa. Então, o ideal é que ele te dê mais retorno, pelo menos que a taxa básica de juros da economia, que é a Selic. No caso, hoje a Selic está em 4% e o ROIC aqui da Renner está em 19%. Então, é um valor que está bem superior. Agora eu vou mostrar dois indicadores que levam de fato a cotação da ação no mercado para fazer a análise, que é o PVP e o PL. O PVP mostra a relação entre a cotação da ação, que aqui é indicada por preço, e o valor patrimonial líquido da empresa, que são todos os ativos que a empresa tem, menos as dívidas que ela tem. No caso aqui da Renner, esse número mostra que ela está sendo negociada quase 6 vezes o que vale todo o patrimônio da empresa. Esse número não tem uma regra para ele. A única coisa que você consegue notar é quando esse número é negociado menos que 1, quer dizer que a empresa está sendo vendida no mercado mais barato do que ela vale. O outro indicador que a gente pode usar então é o PL, que correlaciona o preço da ação com o lucro da empresa. Ele indica em quantos anos o investidor conseguiria reaver o dinheiro que foi investido na compra das ações, considerando que o lucro da empresa permaneça constante. Uma referência que é usada para esse número é o inverso da Selic. Hoje a Selic está em 3,75, mas vamos considerar que ela está 4 para facilitar os cálculos. Você divide 1 por 4% e você vai achar 25. Então, em teoria, 25 deveria ser o valor limite que você pagaria por um PL de uma empresa. E quanto menor for esse valor, melhor. Maior indicativo que essa empresa está sendo negociada a um valor abaixo do mercado. Mas há casos de empresas na bolsa, empresas muito boas, que são sempre negociadas a PLs altos, porque o PL considera que o lucro da empresa vai permanecer constante, e as empresas de crescimento tendem a ter um maior crescimento do lucro no futuro. Bom, e se você subir o site mais um pouquinho, agora você vai encontrar o gráfico das cotações da ação. Você consegue ver como é que foi a cotação dela no último dia de negociação, nos últimos 5 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano e 5 anos. Então, a variação da cotação da ação influencia diretamente nesses dois indicadores que eu mostrei, o PVP e o PL. Quando a cotação de uma ação cai,
tanto o PVP quanto o PL caem, o que pode ser um indicativo que seja uma hora melhor para comprar a ação. E quando a cotação está subindo, eles tendem a piorar um pouco. O legal desses indicadores também é você comparar empresas do mesmo setor. Por exemplo, você quer comprar uma empresa de saneamento e você não sabe qual você compra, você pode colocar em uma tabela todos esses indicadores e fazer comparação entre elas. É muito útil para você comparar as empresas. Bom, e uma última ferramenta que eu quero mostrar desse site aqui para vocês é aqui em cima, quando você vem nessa setinha do lado de ações, você tem aqui a busca avançada. Ele te mostra, só carregar aqui, ele te mostra uma série de filtros que você pode fazer para selecionar as ações da bolsa. Por exemplo, você pode filtrar por setores, você pode filtrar por PL, por PVP, pelo ROIC, pela liquidez. E se você clicar só em buscar diretamente, ele vai te mostrar todas as ações que são negociadas na bolsa. E vocês vão ver aqui que tem páginas e páginas de empresa para vocês ficarem analisando. Mais ou menos hoje tem umas 350 ações negociadas na bolsa. Então é muita coisa para você olhar. Por isso que o ideal é você fazer um filtro. Por exemplo, igual eu falei, você pode colocar aqui que você quer pelo menos uma liquidez acima de 1 milhão por dia. Você vem aqui, clica em buscar, ele vai filtrar as empresas para você que só tem essa liquidez mais alta. E você pode usar as outras coisas também, os outros filtros aqui em cima. Uma coisa que eu já notei nesse site, vamos pegar o indicador de margem líquida aqui. Se eu vier no filtro aqui em cima, ele está me mostrando que a margem líquida está variando entre 0% e 100%. Só que na verdade, quando você olha aqui, você encontra valores negativos. Então, se você quiser empresa que tenha margem líquida positiva só, por exemplo, você vem aqui e coloca um número bem pequeno, 0,01, e coloca em buscar, que aí ele vai eliminar todos os valores negativos da tabela. E uma última coisa que é interessante também é que você pode ordenar essa tabela clicando aqui em cima. Se você quer ordenar por PL, você vem e clica aqui. Ele te mostra as empresas que estão sendo negociadas aos PLs mais altos para os mais baixos. Se você clicar de novo, ele vai inverter, vai colocar dos PLs mais baixos para os mais altos. E serve para qualquer índice aqui da tabela. Se você quiser ver a margem líquida, só clicar aqui que ele vai ordenar da maior para menor, e se clicar de novo, da menor para maior. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar, pelo menos as ferramentas básicas do site Status Invest, para você dar uma olhada nas ações antes de comprar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar as ações comprando com um pouco mais de consciência. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.